chegou a nossa vez aqui no canal Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Depois de uma segunda-feira vazia aqui no canal, nós estamos de volta. Pois é, tive uns probleminhas, acabei tendo todo o meu material de trabalho furtado no último final de semana, que acabou atrapalhando aqui um pouquinho os nossos planos, mas nada que a gente não consiga resolver, é só colocar Deus e trabalho na frente, vamos para cima, vamos continuar trabalhando e, claro, trazendo muita informação aqui para vocês que acompanham o canal Extracampo. Eu lembro a você que se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, continue dando essa força para o canal Extracampo para a gente crescer cada vez mais, tá certo? Bom, minha gente, hoje o Bahia voltou a treinar de olho no CRB, jogo no próximo domingo às 18h30 lá em Maceió. E hoje o técnico Eduardo Barroca comandou um treino tático pela primeira vez, viu? A atividade foi fechada para a imprensa, mas o certo é que o Bahia agora conta com o retorno do meia Daniel e também no lateral esquerdo Matheus Bahia, ele que já jogou na última partida contra o Guarani, deve ser uma opção aí, quem sabe, para começar jogando no time do Eduardo Barroca. O time vai voltar a treinar amanhã, também pela manhã, depois vai ter mais 2 treinamentos, na verdade mais 3 treinamentos até a viagem para Maceió. E aviso logo, viu? O Extracampo vai estar lá em Maceió, acompanhando tudo, trazendo detalhes, fazendo live. Não vai faltar conteúdo para você, viu? Fique ligado com a gente. Voltando ao Bahia, pessoal, hoje quem falou com a imprensa foi o meia Daniel. E olha, ele foi bem sincero ao falar sobre a condição do Bahia, viu? Para ele, sair do G4 depois de 37 rodadas seria uma tragédia, uma vergonha. Vamos ver e ouvir o que o meia tricolor falou. É algo que no momento não assusta a gente, porque nós só dependemos da gente, a gente sabe o que a gente tem que fazer em Maceió para conseguir o nosso acesso. Sendo sincero, a gente tem consciência, né, de se a gente não conseguir o acesso depois de 37 rodadas no G4, será uma vergonha para todos aqui dentro do clube, mas a gente não pensa nisso, a gente não tem esse pessimismo, a gente, como eu falei logo depois que acabou o jogo, a gente só depende da gente, então a gente tem que manter focado e confiante que a gente vai conseguir esse acesso. Tá aí, galera, a visão do meia Daniel, ele volta ao time após suspensão, a gente reforça aqui, tricolor que conta com seu camisa 10 nessa última partida. E essa semana tá cercada de tensão, né, pessoal? Até porque tem esse julgamento aí do jogo entre Sport e Vasco da Gama, marcado para quinta-feira. A gente lembra que o Sport pediu adiamento desse julgamento, mas até o momento não teve nenhuma resposta. Se de repente o Vasco levar esses 3 pontos, a gente lembra que a partida foi encerrada no 1-1, depois daquela confusão, depois do gol do pênalti do Raniel. Se o Vasco somar esses 3 pontos, já se garante na Série A. E aí o negócio fica entre Bahia e Ituano, viu? Se o Bahia vencer, se garante, mas se empatar e o Ituano vencer o Vasco por 3-0 ou 3 gols de diferença, quem perde é o Bahia. Quem fica fora do G4 é o Bahia. Fica uma situação complicada, fica uma situação preocupante. Então, uma semana que envolve vários fatores e, claro, o Extracampo não deixou de acompanhar. Em entrevista ao BN na Bola, na noite de hoje, o Milton Jordão, advogado do Bahia, deu a sua explicação sobre esse assunto. É bom que a gente ouve ele para entender melhor e saber o contexto do que pode acontecer daqui para frente. Boa noite, Ulisses, Emílio, Glauber, ouvintes, amigos ouvintes do Bem na Bola. É uma satisfação imensa poder contribuir com o programa, estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente tratar, hoje no caso, sobre esse tema palpitante, né, que tem motivado e movimentado muito aí as redes sociais e a torcida tricolor, né? Lógico que eu tenho, deixando claro de imediato, que eu tenho algumas limitações, né? A gente não pode revelar todo o mérito, mergulhar de cabeça no tema, porque ainda ele está em curso e na defesa do Esporte Clube Bahia a gente está acompanhando o caso, né? Falando um pouquinho, vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que se passa nesse julgamento que vai ocorrer no STJD, marcado para quinta-feira, entre o Sport e o Vasco, né? É um jogo que ocorreu na Ilha do Retiro, vocês lembram? Uma confusão muito grande. A Procuradoria fez uma série de acusações ao Sport, entre elas utilizou-se do artigo 205, que prevê a perda de pontos. E aí está o grande dilema, né, Ulisses, Emílio, Glauber, está o grande dilema,
que hoje, como na 37ª rodada não tem uma definição matemática em relação ao Sport Clube Bahia, há um temor, que eu vejo muita gente atemorizada, preocupada com a repercussão do julgamento, se o Vasco pode ou não pode fazer jus a esses pontos. Primeiro que é um processo complexo, deixar isso bem claro, não é um processo simples, tão objetivo. O episódio que dá causa é um episódio que se deu no finalzinho da partida, ainda tinha tempo para jogar naturalmente, né? Mas o Sport vai apresentar seguramente suas provas, né? O Sport deve fazer uma contradição a essa acusação de que ele, Sport, merece ser penalizado por conta deste episódio, né? E que por isso, portanto, ele deveria perder esses pontos. Então, a grande discussão também é nesse ponto, se aquela altura da partida é caso de efetivamente se considerar a incidência da norma do regulamento geral que determina a perda dos pontos, ou seja, a reversão do resultado, a alteração do resultado. Esse é um aspecto também, meus amigos, que a gente deve observar, né? E aí talvez a pergunta de vocês fique onde fica o Bahia, né? O Bahia está analisando desde quando esse episódio aconteceu, a gente segue aí acompanhando, possivelmente a gente ingresse no feito, né, para acompanhar mais de perto ainda e, lógico, defender os interesses do clube, né, dentro do que é possível. Não dá ainda para se fazer nenhum tipo de antecipação para vocês, como eu falei, ainda está muito em cima, né, temos que aguardar um pouquinho até chegar, obviamente, aí o resultado. Vocês poderiam até me perguntar, por exemplo, se já teve algum julgamento anteriormente, se o STJD já se deparou com isso. Casos de 205 já houveram, é bem verdade. Aqui na Bahia, inclusive, a gente defendeu um em favor do Bahia, né? E ao final revertemos aquele empate no Barradão em 2018, mas em circunstâncias bem diferentes, em tempo de jogo bem diferente, né? Recentemente vimos um episódio do Ceará e Cuiabá, que o STJD já deu uma posição entendendo que não era caso de perda de pontos, né? Mas esse caso, obviamente, não é idêntico ao caso do Ceará, mas é um precedente que vai ser também debatido, vai ser também avaliado pelos auditores. Nós temos muita confiança nos auditores que estão lá, são profissionais sérios, são profissionais que têm um histórico na justiça desportiva e isso não nos causa temor. Óbvio que tem caminhos e tem elementos para os dois lados, tá? Mas eu tenho muita tranquilidade e serenidade, amigo, muita serenidade em relação ao andamento desse episódio, né, na perspectiva, sobretudo, do Sport Clube Bahia, tá? Eu fico à disposição sempre, vocês sabem, já me sinto praticamente da bancada e deixo para todos vocês e, sobretudo, para essa audiência fantástica, um grande abraço e contem comigo quando precisar. Pois é, galera, a entrevista aí do Milton Jordão ao BN na Bola, Rádio Salvador FM. A gente agradece a ele mais uma vez pelo atendimento, pela atenção, ele que deu a sua visão sobre toda essa questão jurídica que pode mexer com a reta final da Série B. A gente reforça, continue aqui com a gente no canal Extracampo, canal que é apuração, informação e credibilidade. Até o próximo vídeo.